Fala galera, estamos ao vivo. Tô esperando vocês entrarem, tá? Esperar uns 2, 3, 4 minutinhos, tá bom? E aí na que vocês entrarem a gente já desembola aqui, cara. Pera aí. Opa, já tem gente aí, ó. Fala galera, todo mundo bom? Já vamos começar em alguns instantes. Uns instantes. E gente, vocês estão entrando aí, né? Calma aí, ó. Tiquinho. Tô começando. Eu vou começar agora. Everybody. Eu ia até cantar um louvor aqui, só que logo depois dessa live, vai ter uma live imediatamente após, na hora que eu terminar aqui, os meninos começam lá na igreja uma live. Então não tem necessidade de eu cantar, né? Até porque aqui eu não vou ter o instrumento, aqui eu não vou ter, né? Talvez me falte um pouco de habilidade de como cantar. Pode ser que a galera não fique muito satisfeita com a voz. Mas vai ter gente profissional fazendo isso daqui a pouquinho. Então vocês podem ficar tranquilos, viu? Ô, meu pai. Ô, gente, é só vocês que estão tendo dificuldade com a internet nesses dias? Nosso Deus! Todo mundo trabalhando em casa, todo mundo mexendo no computador, todo mundo mexendo no celular. Não tem internet que aguente, não tem Vivo, não tem Oi, não tem ninguém que aguente, não tem a net que aguente. Tá todo mundo agarrado na internet. Meu Deus. Meu pai. Então, acho que o pessoal já tá acabando de chegar aí, né? Tô terminando de abrir aqui o... Jesus amado.
Pera aí, gente, 2 palitos. Ver se a internet melhora aqui. Ô Jesus, que internet, hein? Meu papai. Vamos lá, enquanto as coisas vão se ajustando aqui, eu quero orar junto com você. Se você puder fechar os seus olhos e aí junto comigo nos concentrar nesse momento e pedir a Deus que fale com a gente, né? Porque eu acho que o que a gente precisa, o que a gente quer nesse momento é ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Então, vamos lá, Deus, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por esse tempo em que nós temos tido um pouco mais de tempo de poder refletir, de poder pensar na nossa vida e a respeito do que nós temos vivido. Deus, eu te agradeço porque é um prazer fazer parte dessa juventude, a juventude GEM, que é Geração em Movimento. Eu fico feliz, Deus, de ser parte dessa juventude, porque nós não podemos parar nesse tempo, Deus, e esse nome nos leva a nos movimentar, Geração em Movimento. E se nós somos uma geração em movimento, e na nossa geração nós somos pegos por essa doença, não vai ser ela que vai nos parar, nós somos uma geração em movimento. E nós temos que continuar, Deus, nós temos que continuar firmes e caminhando e vencendo. Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos direcione e que nesse momento, Deus, o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor traga uma mensagem ao nosso coração, que o Senhor, Deus, possa falar no nosso interior. Em nome de Jesus, que o Senhor nos faça pensar, refletir a respeito de como temos vivido, de como tem sido a nossa vida. Em nome de Jesus, para a sua glória. Assim te agradecemos e pedimos, fale conosco. Amém. Vocês devem estar vendo que eu tô com as mãozinhas assim, ó. É porque eu tava tentando fazer a live no computador, mas assim, deu ruim, galera. No computador deu ruim. Mas enfim. Oi. Uma grotinha aqui. Mas eu quero começar agora. Quando eu estiver olhando assim pra cima, ó, assim, ó, é porque eu tô lendo, tá? Então, eu quero falar. A gente até pensou junto, eu e a Bela, sobre o que nós íamos falar hoje. E a gente ficou pensando, ela falou, na verdade ela estava vendo umas postagens dela mais antigas e ela estava vendo algumas coisas, alguns insights dela antigos, sabe? E ela estava lendo um texto que estava falando sobre como que a gente às vezes tenta colocar a culpa no outro ou colocar a culpa nas pessoas por fazerem, às vezes por causa de erros nossos, de falhas nossas, e a gente coloca a culpa no outro, a gente sempre tenta se inocentar. E eu acho que isso não é uma coisa errada, porque pela forma que nós fomos criados. Porque, por exemplo, quando a gente pensa que a gente foi criado assim, quando acontecia alguma coisa, o que a mãe falava? Quem que fez isso? Quem foi que fez? Se você tem mais de um irmão, você vai saber. Quer dizer, se você tem algum irmão, você vai saber que a parada funcionava desse jeito. Quem que fez isso? Quem foi? E você já tremia na base. Porque se a culpa fosse sua, você já ficava assim, com muito medo. Porque com certeza o pau ia quebrar. E a gente, eu não sei vocês, mas eu apanhei pra caramba. Minha vida toda eu sempre apanhava porque eu fazia coisa errada demais, mas a gente sempre queria sair fora. Por exemplo, quem é que nunca quebrou alguma coisa, nunca e tentou esconder? Quem é que nunca escondeu? Hã? Tem gente que tentou e não conseguiu, mas tem gente que escondeu. E talvez depois de alguns anos falou assim, mãe, você lembra aquele dia, aquele copo que quebrou? Foi eu. Enfim, a gente sempre quer se ver livre da culpa. A gente fica assim, não quer ficar culpado dessa vez não.
E aí a gente fica achando culpado pra tudo. Vocês vão lembrar, viralizou aí há um tempo atrás um vídeo de uma menina pequenininha, eu não lembro exatamente o que a mãe falava assim, quem foi, sei lá, vamos colocar aqui uma situação, quem cortou esse papel? Quem foi que cortou esse papel? Aí tava a menininha e o irmão dela. Aí falava assim, foi você, João? E ele falava assim, não. Foi você, Maria? Não, foi o João. E a Maria fica louca, fala assim, não, foi o João, mamãe, foi o João. Quem foi que fez isso? Foi o João, mamãe. E aí ela não parava, velho. Começou, foi o João, mamãe, não fui eu não. Quem que fez isso? Foi o João, foi o João. Aí ela foi e falou assim, porque quem fez isso vai ganhar um prêmio. Foi eu, mamãe. Eu que fiz pra você. Ou seja, a gente está sempre com medo de levar um cacete por causa das culpas que a gente leva, sabe? Por causa das... Por ter feito alguma coisa errada. Ah, peraí, gente. Eu acho que tem gente querendo entrar aqui que não tá conseguindo. Peraí, só um minuto. Just a minute. Ô meu pai, cadê? Jesus. Peraí, tô tentando compartilhar com uma pessoa que queria ver. Só que eu não tô pegando aqui o link. Pronto, vamos lá. Continuando, então, a gente sempre está em busca de alguém que seja o culpado do negócio, de alguém que tenha... a gente sempre está fugindo do prejuízo de ter feito alguma coisa errada. Porque sempre que a gente faz alguma coisa errada, tem uma consequência. E aí, eu coloquei até um tema para essa mensagem que é de quem foi a culpa. E a gente sempre está caçando um culpado para tudo. Por exemplo, se a mãe vê a cama desarrumada, ela pensa o quê? A culpa é do menino que não arrumou. Mas aí o menino nunca foi ensinado como arrumar a cama. E aí de quem que é a culpa, afinal de contas? Se acontece um acidente no trânsito, qual que é a primeira coisa que quando o cara desce do carro ele quer discutir com outro motorista? De quem foi a culpa? Toda vez que nós fomos culpados, a gente sempre sofria e a gente fica pensando, vou sofrer de novo, então eu não quero a culpa. Se o cara é culpado no trânsito, o que ele tem que fazer no acidente de trânsito? Ele tem que pagar o prejuízo. E é por isso que a gente paga seguro. Quem dera pudesse ter um seguro que cobrisse todas as cagadas que a gente fizesse. Vocês imaginam? Ia ser bom demais, só. Mas na verdade tem, né? Tem Jesus. A gente sofre a consequência sim, mas Jesus nos perdoa, Ele nos redime e a gente não fica preso no erro, a gente não fica assim falhando constantemente na mesma coisa, pelo contrário, Deus nos ensina com os nossos erros. E aí é exatamente isso que eu queria chamar a gente para fazer, que é começar a olhar para dentro de nós mesmos, a parar com uma visão extrospectiva e começar a fazer uma introspectiva, sabe? É justamente parar de olhar para fora, parar de procurar os culpados e começar a olhar para dentro de si. E aí, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu comecei a pensar em Adão e Eva. É o caso mais clássico de botar a culpa no outro. Sabe? Quando Deus chega pro homem, que é o cabeça, chegou para ele e falou assim, e aí, o que está acontecendo? Ele falou assim, é a mulher que o Senhor me deu.
Sendo que na hora que, assim, se a gente for voltar um pouquinho, quando Deus cria a mulher, o que o Adão fala? Carne da minha carne, sangue do meu sangue. Eita, tem coisa melhor para o Senhor fazer para mim. E mulher, sabe? Deus, e ele agradeceu pra caramba a Deus. Só que aí, na primeira oportunidade, o que ele faz? Coloca a culpa. Enfim, eu não estou acusando o Adão não, porque a gente é a mesma coisa. A gente fica caçando culpado para tudo. E talvez se Adão pensasse um pouco, se ele entrasse se ele começasse uma introspectiva, ele ia perceber que, na verdade, o culpado de tudo era ele, que não estava lá com a mulher dele, que não estava cuidando o tempo inteiro. Enfim, ele poderia achar várias situações para poder pensar que realmente a culpa poderia ser dele também. Quando nós entramos numa introspectiva, nós nos melhoramos, nós crescemos, porque a gente começa a perceber que há coisas em nós que precisam melhorar, que há coisas em nós que precisam mudar e que a gente de fato precisa crescer. Tem até uma história tem uma mulher que o meu irmão escuta muito. Eu não escutei muito ela não, mas eu escutei algumas palavras dela e ele estava me contando uma vez sobre a história dela. É uma mulher que casou várias vezes e ela sempre culpava os maridos, falava que ele não faz isso, ele faz demais aquilo. E aí, uma época, assim, depois que ela terminou o último casamento, ela começou a fazer uma introspectiva, pensando, será que a culpa é deles mesmo? Será que o problema é com eles mesmo? Ou o problema será comigo? E talvez seja um momento da gente começar a fazer isso, de começar a olhar para dentro de nós, sabe? De pensar assim, será que a culpa é do outro mesmo? Será que a culpa é do mundo? Olha para você ver, a gente está com um vírus aí rodando o mundo inteiro. E esse vírus, qual que é a primeira coisa que a gente faz? No começo, quando apareceu o vírus, o que a gente queria fazer? Achar o culpado. A gente sempre quer achar um culpado para as coisas. Ah, foi a China. Ah, foi não sei quem. Ah, é os chineses que eles querem fazer isso, é um golpe. Ah, eles querem matar os velhos. E a gente começa a entrar assim em debate, querendo achar culpado para tudo. Ah, a culpa disso é aquilo. A culpa disso aqui, a culpa da economia do Brasil está destruída é o Bolsonaro. A culpa de não sei o que é o outro, o ministro tal. Olha, a culpa da minha empresa ser daquele jeito é do meu chefe. A culpa da igreja estar desse jeito é do pastor. A culpa da célula ser assim, a culpa é do meu líder. A culpa é do... Olha para você ver os jovens como estão. É a tia Iris e o tio Anderson que não ora muito, que não estão fazendo a parte deles. A gente sempre está querendo achar um culpado, mas será que essas pessoas são culpadas mesmo? Ou será que é a gente que poderia estar fazendo um pouco mais? Será que a gente poderia dar um passo a mais? Será que a gente não está de fora, assim, só observando e a gente não está se esforçando isso aqui? A gente está só olhando para um lado, para o outro, só observando para ver qual que vai ser a próxima fofoca que a gente vai levar para fora. Ah, tá vendo aquele ali? Tá desse jeito porque fulano de tal não cumpriu com as obrigações, sabe? Será que a gente não vai parar de ficar só apontando, achando as culpas, os culpados de todas as coisas, e não vai começar a olhar para nós mesmos? E aí hoje eu estava até refletindo sobre essa mensagem e o meu irmão me pediu para fazer uma coisa para ele. Ele falou assim, velho, pega o carro ali e vai abastecer ele para mim e tal. Aí eu fui lá abastecer o carro. Só que aí no meio do caminho a namorada dele me pediu para fazer outras coisas e eu acabei demorando um pouco, sabe? Aí ele me ligou bravo, cadê você? Até agora você não chegou. Aí eu fui e já estourei no irmão. Falei, se você quiser mais rápido, faz você. Estourei, velho. Vocês devem olhar pra mim e falar assim, o Silas é tão calminho. Nessa hora eu estourei. Estourei e falei, se quiser melhor, faz você. Mas só que aí, assim que eu desliguei o telefone, eu já comecei a pensar, véi, mas será que eu não demorei mesmo não? Será que eu não poderia ter dado uma resposta mais branda? Mas aí minha mente, né? A nossa mente querendo achar culpado. Mas a culpa foi dele, já ligou pra mim ignorante. Sabe, a gente fica querendo achar culpado. E aí depois eu falei assim, Deus me perdoa. Porque, na verdade, a culpa não foi dele. A culpa é minha, por não assumir a minha culpa, por não ser mais sábio, por não conseguir ouvir as pessoas. Porque a forma como o outro age eu não controlo, mas a forma como eu ajo eu posso controlar.
E o desafio que eu tenho para nós hoje é justamente esse, sabe? De a gente olhar para dentro, começar a olhar para dentro. Quando você pensar em jogar a culpa em alguém por alguma coisa, comece a refletir. O que você poderia ter feito diferente? O que você poderia ter feito para ajudar? Talvez a sua maior ajuda é não ficar colocando a culpa. Sabe? Porque pode ser que você não poderia ter feito nada para melhorar, mas pare de colocar a culpa e comece a dar a mão, sabe? A culpa foi sua por ter caído aí, a culpa é sua por ter feito isso. E isso faz a gente amar mais o próximo. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para alguém que está na rua, para um drogado, quando a gente olha para alguém que tá viciado em alguma coisa, que está viciado em drogas, que está viciado em pegar meninas, os caras que estão viciados, as meninas que não conseguem ficar sem um carinha do lado, pessoas que estão assim com um déficit emocional tão grande e não conseguem ficar sozinhas, que ficam pulando de um em outro, de mão em mão, pessoas que estão viciadas nisso. E qual que é o primeiro nome que a gente dá? A gente acha a culpa, a gente fala assim, o culpado é ele que não sabe se guardar. Sabe o que ele merece? Ele merece um casamento ruim, não sei o que. A gente começa a falar isso porque a gente quer dar sentença para as pessoas. Mas quando a gente está colocando a culpa nele pelo desastre da vida dele, por que a gente não faz alguma coisa? Não chama essa pessoa e dá um conselho? E talvez nem faça isso, mas não ore por essa pessoa. Será que você está orando por alguém assim? Será que ao invés de colocar a culpa, não seria melhor a gente orar pelo outro? Sabe, não seria a gente ser mais sábio? E eu sempre atribuo as minhas falhas à falta de Deus em mim. E eu acredito que é assim com cada um de nós. Quanto menos de Deus tem em nós, mais falhos nós somos. E quanto mais de Deus tem em nós, mais corretos nós nos tornamos. Então, tudo isso se resume em ter mais de Deus em nós. E se nós temos mais de Deus em nós, assim nós enchemos o mundo de graça, nós enchemos o mundo de amor, nós enchemos o mundo de palavras boas, nós enchemos a vida das pessoas de esperança, de expectativa. Nós falamos de um amor que é incondicional. Nós falamos, sabe, para aqueles que erram tanto, a gente fala, eu já errei muito, eu ainda erro muito, e eu conheço alguém que te perdoa, sabe? Esse é o momento de nós sermos a voz que acalma, a voz que traz paz para as pessoas, ao invés de ser a voz que fala assim, se você sair na rua, você é o culpado pela sua morte, sabe? De ficar culpa, quem é a culpa? Não, sabe? Seja sábio, sabe? Conquiste as pessoas, sabe? Com sabedoria. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir espalhar o amor de Cristo, sabe? Por onde nós formos, porque eu acho que a raiz da desunião é quando a gente começa a fazer isso. Quando a gente começa a colocar a culpa no outro, a gente começa a ficar um desconfiado do outro. E ao invés de sermos parceiros, nós começamos a ser competidores. E não, eu tenho certeza que não é isso que Deus quer. Na verdade, na sua palavra, Deus deixa claro que não é isso que Ele quer. Ele quer que nós sejamos um, como Ele, como Jesus e o Pai são. Sabe? Então, temos que ser um. Então, vamos eliminar da nossa vida o achar o culpado. Que o culpado sejamos nós. Que sejamos nós a olhar para dentro de nós. Que o culpado de tudo sejamos nós por não fazermos a coisa da forma certa, ou então por não olharmos para o nosso próximo com amor, sabe? A ninguém devais nada a não ser o amor. E que a nossa culpa seja dever o amor. E que a gente sempre leve isso para as pessoas, sabe? O amor de que elas são perdoadas, de que elas são amadas, independente da falha, da culpa que elas levam dentro de si, que nós as amamos e que nós as amamos em Cristo. Amém? Eu quero orar com você. Já estou terminando aqui. Guarde essa mensagem no seu coração, reflita sobre ela e comece a pensar que muitas vezes a gente pode fazer isso. A gente pode procurar menos culpados e começar a assumir a culpa de algumas coisas e orar por essas coisas para que melhorem. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse momento. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos encha com o seu Espírito. Como eu estava dizendo aqui, sabe, o principal fator que me faz errar é a falta do Senhor na minha vida.
é parar com as minhas práticas espirituais, é desacelerar um pouco com isso, orar, ler a Bíblia, buscar o Senhor. Então, Deus me ajude a ser mais focado nisso, para que eu seja um homem mais sábio. Porque Deus, careca eu já sou, e para ser sábio só precisa ser careca e ter sabedoria. Brincadeira. Mas nós precisamos de sabedoria, Deus. Ensina-me, ensina-nos, dá-nos sabedoria para que a gente cresça no Senhor, Deus. E que a gente possa contagiar o mundo dessa forma, sendo exemplo, sendo referências, sendo como Jesus foi enquanto ele estava nesse mundo. Espírito Santo, materialize Jesus em nós, para que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Então, galera, um beijo, tamo junto e não saiam daí. Agora mesmo os meninos já vão começar lá na igreja, tá bom? Um beijo, fica com Deus.